Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Mais uma semana estamos reunidos, graças a Deus. E o Pai está permitindo a gente, né? Esse nosso encontro gostoso aqui. A nossa aniversariante, que foi aniversariante sexta-feira, apareceu só hoje, né? Então, parabéns, né, Romilda? Felicidade. E vamos acalmando nossos corações, tranquilizando nossas mentes, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Éder, do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigada por tudo, que assim seja. Eu peço por boa noite. Boa noite. Eu peço para os irmãos assim. Quando me for dada a dádiva de ter a mediunidade de visão, que pega leve. Porque, né? Porque de repente assim você, né? Até acostumar e falo. Bom, boa noite mais uma vez. Graças a Deus, estava falando aí no carro. Mais uma segunda-feira, com a bênção e permissão do Pai. Graças ao Pai estarmos reunidos, todos felizes, né? Olha aí que alegria. Todos passaram pelas suas feridas e já cicatrizaram, né? Mas mal sabe que a casca vai abrir daqui a pouco e nós vamos passar por ela de novo, né? E assim vamos caminhando, né? Até a gente chegar numa cicatriz definitiva, a cicatriz da alma, na cicatriz na qual a gente vai ter o prazer de mostrar o quanto ela é grande, porque nós passamos pelas nossas dificuldades e vencemos. Então, hoje, dando sequência, né, ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, e hoje nós começamos com as instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Então, nossa irmã, que nos traz, né, essa instrução dentro do capítulo, dentro do que se diz o capítulo, e principalmente que ela vem falar, que é a nossa irmã Rosália, Paris, 1860. E ela vem falar assim, ó: amemos uns aos outros e façamos os outros o que queríamos que fizessem eles. Acho que aí, ó, a gente já ouviu tanto isso, né? Será que a gente tem feito ao outro aquilo que a gente quer que o outro faça para a gente? Só para pensar, como diz os amigos nossos, só estou pondo em pensamento, só um questionamento. Será que nós estamos nesse ponto de fazer pelo outro aquilo que a gente quer que faça pela gente? E é real.
Eu não sei se vocês já perceberam isso. Se você faz o mal para o outro, o mal é feito a você. E se você faz o bem ao outro, o bem é feito a você. E outra, não se avisa quando vai fazer o mal e não se avisa quando vai fazer o bem. E às vezes a gente se apega, né? Ou pega-se pensando ou vendo a situação, será que eu sou merecedor? Ah, por que que isso acontece comigo? Então essa frase, né, que ela traz nesse começo, amemos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerrada nestes dois preceitos: amarmos uns aos outros e fazermos aos outros aquilo que fazem com nós. Toda religião traz isso. Olha que bonito. Não precisamos denominar religião nenhuma aqui. Todas fazem isso. Aí a gente se questiona: se toda religião fala isso, por que que ainda não existe isso? Porque todos, se você perguntar, seja, pegar lá fora agora, fulano, por favor, que religião que você é? X. Você já ouviu isso na sua religião? Já. Você pratica? Porque todas falam isso. Aí vem o questionamento maior. Você já ouviu? Já. Você pratica? Aqui a gente se coloca isso. Nós praticamos isso? Não quero nem saber. Se fosse, né? Isso é pensamento. Não quero nem saber se pratica ou não. Eu acho que isso é cada um. Não é verdade? Porque nós trabalhamos aqui o livre-arbítrio. Nós já temos conhecimento disso. Agora, se pratica não, isso, cada um carregue sua cruz. Porque o peso dela vai depender do que fazemos. Não é assim? Se hoje está pesada, vamos tentar aliviar para a próxima. Está pesada a cruz hoje? Está nada, porque antes estava muito mais. Tá? Agora está mais leve. E nós, a gente está achando pesado. Mas a gente não lembra como estava pesado lá atrás. E a gente conseguiu. Então agora está ficha. Então vamos aliviar agora para a próxima. Carregar essa para a próxima. Se fosses observados nesse mundo, todos sereis felizes. Não mais aí o ódio, nem ressentimento. Se tudo isso acontecesse nesse mundo, que eu acho assim, eu peço ao Pai que me dê essa oportunidade de vivenciar ou ver neste planeta a ausência do ódio, a ausência do ressentimento ao outro. Que é aquilo. Se eu amo o outro e se eu faço pelo outro, eu não vou ter ódio. Que ressentimento eu vou ter pelo próximo? Olha que coisa fantástica. Gente, se nós analisarmos isso colocado em prática, é fantástico. Você saber que todos se amam, todos se querem bem, todos buscam dar o melhor de si para o outro. Se eu faço isso por você, automaticamente você estará fazendo para mim. Olha, é o paraíso, não é? Sem violência, sem ódio, sem rancor, um estendendo a mão para o outro. Ah, isso é quase impossível de acontecer. É. Sabe onde vai? Isso vai ficar melhor quando a gente sair do mundo regeneração para um mundo feliz. Calma, né? Vamos primeiro ver por regeneração, depois a gente pensa no feliz. Se for por de regeneração, já está de parabéns. Nós já estamos com a tarefa pronta. Como diz meu lindo, parabéns. Você foi muito bem, parabéns. É o que a gente precisa ganhar. Esse parabéns para ir para o próximo. Depois a gente pensa no mundo feliz, né? Ai, que delícia, hein? Todos nós nos encontramos no mundo de felicidade. E a gente sentar debaixo de uma abacateira e for conversar, lembra? Lá do Centro Espírita João Batista, onde a gente se conheceu. Já pensou que delícia? Vai acontecer isso, Ed? Vai. Nós teremos essa felicidade. Bom, direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais vereis
nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres, arrastando consigo miseráveis crianças, a que tudo faltava. E ainda a gente vê isso acontecer. Aqui ela conta da sua última encarnação que ela vivenciava. Ela nos psicografou, nos trouxe essa mensagem em 1860. E nós temos na nossa mente que 1860, pelos filmes que nós assistimos, pelas histórias que nós lemos, que a coisa já era muito difícil. Eu posso acreditar que o egoísmo era maior. Eu posso acreditar que o olhar para o outro era muito pouco. Eu posso acreditar que a vida era difícil realmente para quem não tinha nada. E hoje nós analisamos, já melhorou. Não a ponto que deveria estar melhor. Tem uma fala, não vou lembrar de quem, que eles nos diz que Capela, na época que nós estamos, quando Capela estava nessa fase de prova, expiação para o mundo de regeneração, na fase que nós estamos, ela estava muito mais avançada do que nós aqui na Terra estamos. Mas, se nós analisarmos, olha o que é avançar. 1860, como traz aqui a nossa irmã, que já estava desencarnada, a situação que era, mas hoje a gente ainda vê, mas vê de uma maneira diferente. Ainda nós temos muitos necessitados dessa forma, mas já começa a mexer nos nossos corações. Quando nós vemos, o sentimento fala mais alto. Pedimos pelo menos misericórdia, Pai. Ampara. Se eu não posso fazer nada, ampara, Pai. Pelo menos hoje nós levamos o pensamento ao Pai e rogamos graças àqueles que necessitam quando não temos condições para nada. É sinal de um progresso, é sinal de uma evolução, mas que precisamos melhorar e evoluir mais. Ricos, ela diz, pensai nisso um pouco. Tu comes muito, o que sobra, nem para aqueles pobres tu dá? Ricos, tu tem muito, e aqueles que necessitam você nem sequer dá? Colocação minha, não é dela. Ela só coloca isso. Rico, pensais nisto um pouco. Nisto do quê? Que muitas pessoas estão precisando, mas não recebem. Auxiliai os infelizes o melhor que pudestes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houveste feito, para que tenhas, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais feliz. Eu digo assim, ó, Éder, você quer ser milionário? Não. Hoje, não. Quando eu era mais jovem, eu queria. Eu não entendia, eu quero é. Hoje não. Sabe por quê? Primeiro passo, cada um tem aquilo que necessita. No que necessita. Quem tem muito, tem que prestar conta. E para prestar conta, eu estou meio assim rebelde. Eu não estou querendo mais prestar conta. Eu estou querendo quitar as contas. Não é? Se eu tenho muito, eu tenho que pensar muito bem o que vou fazer com esse mundo de dinheiro. Porque primeiro que ele não é meu, ele é um empréstimo. Nada que tem de matéria é meu. Tudo é um empréstimo. E se é um empréstimo, ele veio com uma finalidade. Estou te dando milhões, para que possas usufruir no seu crescimento, mas que também possas estender a mão àquele que precisa. Mas como nós somos mergulhados neste planeta, e o véu do esquecimento é lançado sobre nós, nós mergulhamos no prazer terreno, no prazer da matéria, e nos esquecemos que aquilo que prometemos, com aquela fortuna que temos em mãos, achamos que é só para nós. E achamos que eu tenho que produzir mais. Eu tenho que ter mais. Eu tenho que ter mais.
E aqueles que pedem, eu só dou para que muitos batam palma e eu mostre que eu sou bondoso. Eu não faço para que minha mão, a outra mão não veja, para que ninguém veja. Eu quero holofotes, eu quero luz. Ok, problema nenhum. Se você já teve palmas, holofote, luzes, está quitado. Você não deve nada para ninguém. Mas eu questiono, e questiono os irmãos de muitos dotes que têm. Até nós, o dote que temos. Tenho certeza que deve ter uma casa, um carro, uma televisão. Deve ter. Que eu gosto tanto, que eu amo tanto. Aí eu pergunto, tu morreste agora, o que vai fazer com tudo isso que fica e não leva? E aí, o que eu faço? Eu não sei se a dona estava aqui num dos trabalhos, que nós tivemos um irmão que veio bravo porque queria os seus centes. Queria os seus, nem lembro que nota, que dinheiro era aquele. Saiam de cima da minha terra. Essas terras que vocês estão pisando onde vocês estão, é minha. O que vocês estão fazendo aqui que eu não permiti? Olha, quanto tempo se passou. Quantos e quantos anos se passaram. E eu ainda apego total à matéria. Apego total à ganância do poder daquele que tem muito. E se eu tivesse feito ao contrário? Ajudado quem necessitava. Não estou falando para largar tudo e ir embora, né, deixar. Não. Eu estou falando que a gente, se tem, é para o nosso crescimento. Hoje eu estou Éder. Na próxima eu posso vir imperador. Ou eu posso vir um mendigo. Ai, mas eu te pergunto, hoje, se eu desencarnasse agora, o que eu tenho? Vou ficar chorando? Ai, minha casa. Ah, não. Boa sorte para quem fica. Usufruam, porque eu fui. Para mim, deu. A minha escola fechou as portas. Aprendi o que tinha que aprender e obrigado, Senhor, por tudo que me deste matéria para o meu crescimento. Porque agora eu sou espírito, e espírito não necessita de matéria. Então, para que eu tenho que ter tanto? Para que eu tenho que me apegar a tanto e a todos? E é muito complicado isso quando nós falamos assim. É estranho quando você tem um parente, quando ele vai a óbito, quando ele morre. Ah, ele morreu. Ah. Quem falou isso? Teve uma pessoa por esses dias não, agora, semana, que falou assim, ai, mas o que... Lembrei. Ah, mas eu só tinha ela. Ela me deixou, eu não sei o que eu faço. Falei, reza para ela. Mas eu rezo, mas para onde eu olho eu lembro. Como é difícil. Creia que um dia você vai vê-la. Ah, eu não creio nisso. Mas eu estou te falando, creia que um dia você vai encontrar com ela. E ó, é daqui a pouco. Não vai demorar muito. Segue o caminho que você tem que seguir, reza por ela e faça de conta, como eu faço. Estão em viagem, preparando a minha chegada. Ó, eu ainda brinco, hein? Prepara direito, porque eu quero uma mansão em cima. Prepara a minha chegada aí, porque eu quero tudo bom. A gente sabe que isso é brincadeira. Mas a gente sabe que vai encontrar. A gente sabe que está próximo da gente. E aí a gente entra em pânico, em desespero, porque eu não tenho o conhecimento que depois que eu deixar essa carcaça, essa matéria, depois que eu deixar esse cativeiro, que eu deixar essa prisão, porque se não fosse isso, você acha que a gente estava aqui? Sabe o que a gente faz quando dorme? Uhul, ó.
Ah, e se não fosse os nossos anjos da guarda segurar a gente? Às vezes eles deixam, a gente acorda com cada pesadelo, né? Porque a gente viaja. Mas nós temos que estar aqui. Mas quando é chegado o momento, isso aqui não precisa mais. Acabou. O que você tinha que fazer, já fez. O que você tinha que aprender, já aprendeu. Agora vamos acertar o que você fez. Você fez a sua caridade material e a tua caridade moral você praticou? Se você praticou, se você seguiu no caminho certo, ok. Seja muito bem-vindo. Se você não fez, analisa a sua consciência. Vê onde estão os seus erros. Quem é preso da tortura? Somos nós. Nós mesmos formamos os nossos sofrimentos. Nós mesmos nos dirigimos para aquilo que estamos apego, para aquilo que deixamos de fazer e gostaríamos de ter feito. E aí? Será que nós estamos fazendo pelo outro? E eu acho essa parte aqui linda. Acho que eu devo falar mais depressa, né? Se eu pudesseis, saber da alegria que experimentei, a nossa irmã aqui dizendo, ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. Olha que delícia. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como vós mesmos, pois já sabeis agora que, afastando um infeliz, estareis, porventura, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Aí eu não aguento. Aí eu não aguento. Quantas vezes a gente já não olhou para o programa assim, misericórdia, não quero nem chegar perto, nem banho toma. Olha o cheiro. Então, come aí, vai. Gente, nós que somos espíritas, nós que estamos aqui buscando ser espírita, buscando aprendizado, nós precisamos analisar isso. Pergunte quando ver alguém. E eu tenho feito muito isso. Você sabe quem está aí dentro? Você está vendo o Bruno, né? Quem é o Bruno aí dentro? Hã? Você afasta aquele porque você tem repulsa, nojo, né? Coitado, não gosto. Pergunta: sabe quem está ali dentro? Vocês amam o papai de vocês, a mamãe de vocês? Eu amo demais o meu e a minha. Já pensou eu repugnar, eu não ajudar e depois saber que aquele ali era o meu pai? Saber que aquele ali era minha mãe? Como é que eu vou ficar cara a cara quando deixar esse corpo e realmente voltar à verdadeira pátria, verdadeira vida, e dar de cara e falar assim, oi? E eu falava isso hoje, quando Jesus diz, todos vocês me abandonarão. Imagina, o que é isso? Vocês me abandonarão. Lembro isso perfeitamente quando Simão Pedro disse, eu não vou abandonar. Ele disse, você vai me abandonar antes do galo cantar a terceira vez. Agora eu pergunto, será que nós não estamos abandonando aquele que amamos? Que está dentro de um corpo para vencer as suas provas, vencer as suas expiações? Lembra que o Chico que eu conto aqui, que foi abraçar aquele que mexia no lixo? E eles perguntaram, ô Chico, que situação difícil. Se vocês soubessem quem está ali, situação difícil não era. Estava apenas continuando a sua existência naquele ponto em que ele necessitava para o seu crescimento. Quantos não estão assim? E nós desprezamos. Quantos
muitas vezes, nós temos um amor tão grande, mas nós desprezamos. Por isso, amai o próximo como a ti mesmo. Por isso, perdoa. Por isso, estenda a mão, ajuda. Você não sabe quem você está ajudando. Você não sabe quem está ali dentro. Eu olho hoje para as pessoas com tantas deficiências, com tanta situação, oh, meu Deus, nós vamos vencer, irmão. Nós vamos vencer. Porque você está nessa situação porque você precisa. Mas é momentâneo. Daqui a pouco, isso passa. Aguenta firme que nós vamos vencer. Eu não sei quem está ali, dando vida àquele corpo. Aí ela traz. Desejo compreendais bem o que seja caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém, que é o mais difícil de exercer. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora, encarnados. Não suporto. Não suporto. Se eu pudesse, nem olhava na cara, mas sou obrigado. Olha isso, gente, caridade moral. Temos que trabalhar isso dentro de nós. Volto a questionar. Sabe quem está ali dentro? De repente, Deus está te dando a oportunidade de você acertar com aquele ali. Está na sua vida para você acertar com ele. Para vocês se alinharem. Seguir o caminho. Eu não suporto. Precisa de ajuda? Eu não ajudo. Precisa de não amparo? Para. Vamos evoluir, vamos crescer. Aquele que eu não suporto, aquele que eu não posso, é esse que eu tenho que trabalhar a minha moral. É esse que eu tenho que estender a mão. É esse que eu tenho que procurar estar próximo. É esse que eu tenho que ajudar e perdoar. Se ele vai entender ou não vai, se ele vai querer ou não vai, isso é problema deles. Agora eu tenho que saber que eu estou fazendo aquilo que o Pai deseja de mim. E está aqui, é a caridade moral, compreender o outro, entender o outro, ajudar o outro, estar pronto para o outro. E ela diz aí, grande mérito há, crede-me, em o homem saber calar-se, deixando que fale o outro mais tolo do que ele. E às vezes a gente debate de pau a pau. Você falou, eu vou falar mais alto que você. Você falou, eu estou mais certo que você. Não. Fala, deixa eu falar. Não existe uma frase que diz assim, ó, a carroça vazia faz muito barulho. Então, a pessoa que muito fala, porque é vazia. Você quer se igualar a ela? Você é vazio também? Nós que estamos aqui, que muitos poderiam estar aqui, aprendendo, como nós estamos aprendendo, que nós estamos buscando conteúdo para colocar na nossa carroça, vamos nos silenciar e vamos entender o outro. É momento dele. Se eu estou tendo a oportunidade de aprender, um dia, seja qual for, essa pessoa também, esse irmão também vai ter essa oportunidade de aprender. Por que eu tenho que me igualar a ele, me tornar uma carroça vazia para fazer barulho também? Deixa eu falar. Depois, quando acalmar, se tiver condições, a gente conversa. Mas eu tenho que saber, que eu tenho que compreender. Caridade moral. Caridade moral. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a zombar, caçoar. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes,
erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão, não raro, muito abaixo. Constitui merecimento, não do ponto de vista da humanidade, mas da caridade. Porquanto, não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. É só não dar sequência. Essa caridade, no entanto, não deve impedir a outra, que é a caridade material. Tende, porém, cuidado, principalmente, em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Alguém já foi tratado com desprezo? Dá um negócio na gente, não dá? Hã? Ai, se eu pudesse, eu roubava o pescoço dele. Não dá? Não é assim. Sabe? Você está ali buscando as... Rapaz, a gente tem que ter um controle que você não faz ideia. Ai, ó, vou contar, abre aspas. Vamos viajar. E aí chegamos no hotel. E a gente não, eu, né? Porque se estivesse aqui, ele, é eu. Faço as reservas. Mas na pressa, na correria, eu fiz a reserva de que um quarto seria uma cama de casal, uma de solteiro. Eu pus um quarto, não vi, 2 de solteiro. Toquei o barco. Fui embora. E coloquei 2 adultos e uma criança. Cheguei no hotel, crente, que a reserva que eu fiz estava ok. Ai, tudo bem, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. A chave está aqui, tá bom, tá bom, vamos. Quando eu abri a porta do quarto, eu falei, o que é isso? Não foi isso que eu pedi. Ah, mas eu desci, né? Aí você cresce, né? Aí eu desci. Não tem como dormir lá com 2 camas. Eu vou dormir um no chão? Só um instantinho, senhor. O pedido que o senhor fez foi esse. Falei, tudo bem. Ai, o que eu faço para poder mudar o quarto? Para poder ser dessa forma? Qual a diferença que eu pago? Não tem como. Começou a mexer. E eu estou ali esperando. Vai me dar uma resposta. Rapaz. Aí eu vi que ela já estava vendo outra coisa. Aquilo eu falei assim, senhor, me segura agora. Falei, oi, não tem como resolver o meu problema? Ah, não, porque quem faz é a internet, aqui não tem como. Falei, muito obrigado. Eu tinha que sair dali, porque senão tudo que eu aprendo eu ia jogar fora. Porque era fácil, olha, meu senhor, o senhor me desculpa, nós vamos tentar agilizar, ver o que eu posso fazer para poder resolver o problema do senhor. O senhor aguarda um instante, que o hotel está lotado, mas nós vamos ver o que acontece. É dar uma satisfação. Você pode ficar tranquilo que nós estamos aqui para servir. E isso é um bom atendimento. Nós queremos que o senhor fique bem. Tá? Não, que se dane, que você durma do jeito que está lá. Você que pediu, não pediu, eu pus. Sabe essa sensação que você sente? E aquilo você querer... Aí eu falei, tá bom, me dá a chave. Ainda por cima, falou assim, ajunta as camas. Ai, falei, ô senhor, ou eu mostro que eu mudei agora. Mas eu não aguentei. Aí eu entrei no elevador e ainda falei assim, primeira e última vez. Estava sendo uma moça. Falei, primeira e última vez aqui. Entrei no elevador e subi. Ajeitou como tinha que ajeitar. Não passou uns 5 minutos, tocou o telefone. Ô, senhor Éder, aqui é da recepção. Nós temos aqui um quarto quádruplo. Falei, por que eu quero 4? Quero 3, quero 4. E a gente desistiu da última hora. Mentira, ninguém desiste assim da última hora. Pensei comigo. E se o senhor quiser, a gente pode arrumar para o senhor. O que eu esperei? O senhor pode sair desse quarto e para o outro. Tudo bem. E nós pagamos uma taxa de R$150 para mudar de quarto. Falei, muito obrigado, eu já me ajeitei aqui e está tudo certo. Aquilo é indiferença com você. Aí eu te pergunto, cadê a caridade desse ser humano? Não sou da cidade. Estou com criança. Estou ali para resolver um problema. Como quem diz, o problema foi seu, se vira. Não é assim que funciona. Você errou, vamos tentar ajudar. A minha função aqui é tentar ajudar. Ainda fiz a questão, tem como devolver o pagamento? Não, não tem.
Porque eu já tinha visto um outro hotel, para ir para um outro hotel que tinha o que eu queria. Não, não tem. Tá bom. Como assim? O problema é teu. Se vira. Tá aí o quarto, aí se vira. Gente, a gente se sente totalmente, não é? Horrível. E você ter um controle e falar assim, não, me controla. Você sabe, porque eu lembro de Chico Xavier. Eu lembro de Chico Xavier nessas coisas, eu falei assim, acho que eu tô aprendendo. Porque ele falava assim, Chico, Chico, você não tem medo de nada, né, Chico? Eu falei, tenho. Como é que você tem medo de alguma coisa, Chico? Tenho medo do monstro que existe dentro de mim. Nós já fomos monstros, gente. Isso está dentro da gente. Isso está guardado na gente. E eu peço, não me faça trazer isso de volta. Eu sei como é que eu era nessa existência. Estou lutando para poder pôr isso na gaveta. Não quero mais, porque não me levou a nada. Mas tem hora que você tem que ter um controle, porque senão ele vem. Por quê? Aí está a nossa caridade. Deus abençoa. Vamos resolver nós aqui. Um dia é aquilo que nós falamos no começo. O que você dá, você recebe. Então, o que ela me deu, não estou desejando. Foi ela que lançou. Ação e reação. Não é? Em caridade, no entanto, não deve impedir, obstar, né, a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente, não tratar com desprezo os vossos semelhantes. Lembrar-vos de tudo que já vos dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que, no momento, se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu puder auxiliar algumas vezes, ao qual, ao meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de afastai o leproso, o mendigo. A Deus, pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Eu vejo assim, sabe, a gente se encanta cada vez mais. Estou muito tempo? Ah, tá bom, vamos até uma, até 60. Eu penso assim, como é lindo. Eu estou num setor agora, na minha profissão, que eu não lido direto com o paciente. Né? Eu amo lidar com o paciente, cuidar, medicação. Mas eu vivi aí meus 18 anos lidando com o paciente. E agora são 10 anos sem lidar com o paciente. Muita coisa a gente esquece. Muita coisa. Olha como é que é fantástico. Muita coisa, outros colegas conversam perto, você fica meio que boiando, né? Na situação. Aí, eu tive a visita da nossa irmã, meu primo, que está se fortalecendo, graças a Deus. E quando eu chego no leito, parece que faz assim, ó, tudo volta. Aí eu vou pôr a mão, eu vou perguntar, eu vou saber o que está tomando, o que não está. Eu me vejo atuando. Assim é a nossa vida. Aqui a gente está afastado do mundo espiritual na qual nós vivemos. Mas quando a gente voltar, tudo volta. Vamos lembrar de tudo. O do bom e o do ruim. E um dia eu questionei, eu vi no filme de André Luiz, Nosso Lar 2, se eu não me engano, um questionamento no momento de reencarnação de um dos irmãos, que perguntou para o mentor, não se lembra o nome, claro, reencarnar dói? Ele, muito mais do que desencarnar. Eu achava que era o contrário. Mas é muito mais do que desencarnar. E realmente dói. A gente nascer dói. A gente não quer vir para cá. A gente sabe que não vai vir para cá. A gente vem para cá porque precisa. Porque a gente tem que cumprir. Que a gente tem que melhorar. E a gente que pede.
E é a gente que pede. Aí, uma das minhas amigas disse assim, falava para a mãe, eu não pedi para nascer. Aí, quando eu vi aqui, você não pediu, você implorou, você sapateou, você berrou para nascer. Nós estamos aqui porque pedimos para nascer. Porque nós temos coisas a acertar. Nós temos caminhos a trilhar. Nós só podemos evoluir encarnados. Como você não pediu para nascer? Então nós temos que aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui. E se nós temos que olhar para o outro com amor, que aprendamos a olhar com amor. Se nós temos que auxiliar aquele que precisa, que auxiliemos aquele que precisa. Se eu preciso olhar para mim e ver como é que anda a minha moral, como é que ela está? Se eu preciso melhorar, vou buscar melhorar. Ninguém está pedindo para sair daqui 100% de Jesus Cristo, não. Nós saímos daqui com um grão de areia produzido, parabéns para nós. Nós estamos gatinhando no processo evolutivo, engatinhando. Nem andando nós estamos. Ainda está um pouco diferente. Sabe quando a gente tenta levantar e cai a criança? Estamos quase chegando nisso. Para afirmar. E olha o quanto que nós já estamos existindo. E quando nós, mais uma vez, deixarmos essa carcaça, agora é carcaça, né? Porque quando tinha 20 anos não era, né? Agora que está ficando, né? Está desgastando é carcaça. Mas quando nós deixarmos essa matéria chamada corpo, que chegou ao seu fim, o seu limite, sua energia acabou, esse espírito não consegue mais se manter nesse corpo, aí foi que eu queria dizer. Eu perguntei para o irmão, como é que é o desencarne? Ele é tranquilo, desde que seja normal. O que é normal? Desde que nós cumprimos a etapa certa. Ok? Nesse momento, nós vamos reviver tudo que vivemos aqui, mas tudo que está em nós passa-se como um filme em alta velocidade. Nós recordamos tudo. E aí vem o que eu poderia ter feito, o que eu não fiz, o que eu fiz, não poderia ter feito, o que era para fazer, que eu deixei para depois, o que era para fazer e eu não quis fazer. Aí vem a nossa consciência. Eu perdi. E perder uma encarnação, gente. Sabe quantos invejam de nós estarmos aqui encarnados? Não é um, não. São milhões que gostariam de estar encarnados com o corpo aqui. Que muitas vezes nós desprezamos esse momento dádivo que é nos dado. E além do mais, uma das regras é lei do Pai. Ame a seu irmão, ame o próximo como a ti mesmo. Ponto. Só isso. Que assim seja. Que assim seja. Deu? Vamos ver. Quem está lá vendo a gente? Um forte abraço. A Raife. O Marcelo. O Bruno Henrique. Olha o Bruno aqui na live, gente. A Marilise, nosso carinho enorme, Marilise. Quando vier Jaborandi, venha nos ver, viu? A Ronilda também está aqui com a gente. A Marta Adão, que não perde, viu, Cris? Não perde. A Lu Verni, a Lu está aqui com a gente. A Maria Inês Pinati, muito obrigado, hein, Maria Inês? Né? Sempre também conosco, muito obrigado. A Rosângela, Rosângela, forte abraço, viu? Um carinho muito grande. Célia Silva, muito obrigado por estar conosco. A Suelen está aqui com a gente. Ô, Suelen, um forte abraço, viu? A todos aqueles que estão nos vendo e não entraram na live, aqueles que vão entrar mais tarde, sintam-se abraçados e sintam-se também que nossa felicidade por vocês estarem conosco, tá bem? E assim podemos encerrar? Alguém quer fazer o encerramento? Então, como sempre, ninguém quer fazer o encerramento, né, Bruno? É. Eu convido a todos que possamos elevar os nossos... Antes, estava me esquecendo, irmão puxou a orelha,
quarta-feira, nós temos a Semana Espírita de Barretos, da USE, né? Nossa irmã estará aqui para poder nos abrilhantar com a palavra evangelização do Espírito, né? Convido a todos que possam estar aqui conosco, vocês que estão nos acompanhando, vocês de Jaborandi, vocês que de Cidade de Fora, se quiserem vir, sejam muito bem-vindos. Às 20 horas, aqui no Centro Espírita João Batista. Tá bem? Aí está o nosso convite para que todos vocês venham participar de mais essa palestra da nossa irmã de Barretos, Lúcia, né? A Lúcia vem aqui com muito carinho, está preparando uma aula com muito carinho, para poder, assim, a gente poder aprender um pouco mais, tá bem? Então, vamos elevar os nossos pensamentos, agora sim, ao Pai, ao nosso irmão Jesus, a toda a espiritualidade que nos ampara e nos protege, a essa espiritualidade desta casa que aqui trabalha 24 horas, recebendo os nossos irmãos e recebendo a nós, sempre de braços abertos. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos ofertado. Obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa semana que se inicia. Obrigado, Pai, pela paz e harmonia que reina em nossos corações e nossas mentes e que também possa reinar em nossos lares. Olhai, Pai, por todos os nossos entes queridos. Olhai para aqueles que tanto necessitam do vosso amor, do vosso entendimento, que ainda não conhecem a vós. E assim, Pai, pedimos em pensamento, olhai por esse planeta que se encontra em transição, de prova e expiações para o mundo regenerador. Dai-nos força, dai-nos coragem, dai-nos, Senhor, pensamentos positivos para que possamos suportar e passar por esse momento. Olhando por todos aqueles que estão deixando esse planeta de forma tão repentina, tão brusca, Senhor, que possam ser acolhidos, que possam ser levados aos tratamentos. E assim, Pai, com esse momento na qual estamos estudando o Evangelho e fazendo o seu encerramento, vamos fazer a nossa prece de encerramento da noite. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz a quem procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus. Dai ao viajor estelaguio, o aflito, a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai, Senhor. Que a vossa bondade se estenda por tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não o conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abradar a terra. Deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, todas as dores acalmar-se-ão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte implorar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa digníssima imagem. Que assim seja, uma ótima noite a todos e até quarta-feira com o nosso irmão, com a nossa irmã Lúcia, da USE Barretos. Que assim seja.